10h14. Estou aqui em mãos com o livro Ferrugem no Sangue, Histórias de Carros Inesquecíveis. Irineu Guarnier Filho e Eduardo Scaraveglione, os nossos convidados aqui no estúdio, e o assunto carros antigos. Vamos mexer com a memória dos nossos ouvintes, carros que já tiveram, carros que eles ainda têm. O Eduardo que já veio aqui para falar de carros, e o Irineu por muito tempo foi colega aqui na casa. Eu sabia que ele era especialista não só no agronegócio, mas também em vinhos, principalmente em vinhos espumantes. Agora não sabia dessa tua paixão, Irineu, por carros antigos. Boa noite. Boa noite, Stout. Boa noite, ouvintes. Também, né, Stout, também. O agronegócio foi sempre a minha atividade profissional no jornalismo, o segmento que eu cobri no jornalismo, 30 anos aí de jornalismo. O agronegócio me levou ao vinho, que é um setor, um segmento do agro, e já era uma paixão, era um hobby antigo que eu tinha e tal, assim como os carros, né? Durante muito tempo comprei carro antigo, restaurei junto com meu pai, vendi, enfim, brinquei com esse negócio, tive uma pequena coleção. Hoje não tenho mais, mas durante muito tempo fiz isso também como hobby. E agora esse hobby está virando também mais uma atividade profissional aí, assim como aconteceu com o vinho, está acontecendo com os carros antigos agora, com os livros, né? Já temos 2 livros aí sobre esse assunto, e o Ferrugem, que é um livro de crônicas, de memórias, e que tem como o pano de fundo aí a história da mobilidade aí no Brasil nas últimas décadas, né? O Eduardo, além de colecionador, é um ótimo fotógrafo. Os textos são teus e as fotos do Eduardo? Isso, exatamente. Essa parceria aí que a gente já vem desenvolvendo há algum tempo, né? A gente publica regularmente também num site português, que é um dos melhores sites da Europa de automobilismo, chamado Jornal dos Clássicos. Até eu recomendo a quem gosta deste assunto que procure na internet, dar uma olhada lá. Eu escrevo crônicas e o Eduardo faz as fotos. Então esse trabalho a gente já vem repetindo em outras áreas também. E o livro reúne aí uns 10 anos de artigos publicados em jornais, revistas, blogs, sites, enfim. Teu Puma está aqui nesse livro, Eduardo? Tá, o Puma está aí, sim. Sabe a página aqui para eu acho que no início, deve estar pelo início. Dá uma olhada aqui. Se não me falha a memória. Puma, ano? Esse é um 79, Acho que é uma das primeiras, se não me engano, se não logo no início. Vou achar aqui. E hoje, como é que foi andar de Puma por Porto Alegre com chuva? Tomei um banho, né? Mas tudo bem. O teu é conversível. O meu é conversível. Hoje o tempo estava muito instável, né? Então fechava, abria. Aí quando começou a chover, eu já estava andando nele. Aí parei para fechar a capota, mas foi parar, a chuva parou de novo também. Mas deu para tomar uns pingos de chuva, né? Eu tive um Puma conversível também, igual o do Eduardo. O Puma é o seguinte, com a capotinha de lona, mesmo fechado, a gente se molha igual também, né? E o Puma que não é conversível também entra água? Os fechados também entravam. Tem histórias então não faz muita diferença. Mas olha, vou dizer assim, porque eu fiquei sabendo até uma vez que até algumas Ferraris entravam água, então eu fico tranquilo se isso acontecia. Então. Os carros antigos, né, Eduardo? De um modo borrachas, geral, as borrachas, todas ressecam, enfim. E os carros antigamente não tinham a vedação, a qualidade que tem hoje, obviamente, né? Hoje os carros são feitos por robôs com uma precisão incrível, né? Os vidros são colados. Há toda uma tecnologia mais moderna, né? Que veda melhor o carro. Né? Tu tens o carro antigo hoje, Irineu? Não, hoje não. Hoje não tenho carro. E a tua antigo. Coleção já teve quais veículos? Não, eu tive poucos carros, assim, mas eu tive 2 Caranguias, tive Puma, tive... em tempos mais atrás, tive Maverick, tive esses carros, assim, né? E um Chrysler Stratus, que não é um carro tão antigo, mas esse eu ainda brinco com ele de vez em quando, mas enfim, carros antigos mesmo, eu não tenho nenhum hoje, assim. É considerado carro antigo, carro com mais de 30 anos, né? 30 anos. Tem que ter 3 décadas para se candidatar, se habilitar uma placa de colecionador, né? Hoje não é mais placa preta, né? Como ficou com a placa padrão Mercosul? Perdeu um pouco o charme, né? Porque antes era preta, ela tinha esse diferencial. Hoje é de colecionador, né? Ela é uma letra meio acinzentada. Mas não é tão diferente da normal. Não é tão diferente. Visualmente, se tu olha, né, rápido, tu não vai te dar conta, né? Mas tem que parar, olhar, enfim. Mas todo o procedimento continua igual, né? De vistoria, certificado de originalidade, o percentual de originalidade do veículo, né? Tu tem que estar
vamos fazer essa vistoria e depois ir para o Detran. Mas o charme era a preta, né? Ele dava um certo aspecto. Até hoje em dia há um movimento da Federação Brasileira de Veículos Antigos, junto com os clubes federados, né? Nós, inclusive, eu faço parte do Veteran Porto Alegre, de tentar, de alguma forma, ver se consegue, né? Enfim, voltar, porque mesmo com o padrão Mercosul, ela mas é muito bonita. Ela era muito bonita. É uma ela fazia bonita, um diferencial, chama né? atenção, Chamava as atenção. Pessoas já, o público em geral já entendia que aquele era um carro histórico, de valor histórico, de coleção e tudo, quando via na rua. Hoje se confunde, né? Se confunde com essa placa do Mercosul aí, que a pessoa, para quem não entende, é um carro velho, muitas vezes. A gente sempre diz que há uma diferença entre carro velho e carro antigo. E a placa preta marcava muito essa diferença, né? Entre o carro velho, que é um carro desgastado, modificado, enfim, todo adaptado, que anda pelas ruas, e um carro antigo, que é um objeto de valor histórico, de valor cultural, enfim. E por isso recebia essa distinção da placa preta, isenção de pagamento de IPVA, uma série de coisas, né? Qual é o carro antigo mais colecionado no Rio Grande do Sul? Fusca? O Fusca ele tem, né, até por ser uma paixão do brasileiro, ter marcado muito aqui na fabricação, mundialmente, não só aqui. Ele é um carro ainda bem, inclusive tem um clube só de Fuscas aqui em Porto Alegre, um clube muito importante também. Poderia-se dizer que é um dos que os colecionadores têm mais. Mas tem números, né? Por exemplo, tem gente que gosta dos carros da década de 20, outros 30 e por aí vai. Né, que tem fixação pelos modelo T, modelo A, lá que marcaram bem na década de 20. Mas o Fusca ele é emblemático, né, justamente por já fazer parte, todas essas exatamente, décadas, todas né, essas décadas, e fazer parte do imaginário, né, enfim, várias famílias tiveram, né, enfim, era um carro popular, na verdade. Né. E a base mecânica do Fusca é utilizada em muitos outros carros, o próprio Puma, né, utiliza a base. Várias réplicas. As réplicas todas. Que é um motor valente, um motor simples. Bianco, os primeiros Miura, todos esses carros utilizavam mecânica Volkswagen. Então tem muito Volkswagen disfarçado aí pelas ruas de carro esporte, de carro, né? Que utilizam aquela mecânica extraordinária do motor boxer, 4 cilindros e tal, refrigerado a ar. Extremamente simples, qualquer ferreiro de esquina sabe mexer no carro. Então isso aí serviu também, essa mecânica, para muito carro esportivo bonito que a gente vê nas ruas e nos clubes, aí nos encontros, né? Um carro antigo, caprichado, quando ele anda pela cidade, e assim, é impressionante como o pessoal está na calçada, assim, desvia o olhar, né, dobra o pescoço para acompanhar. Como é que é isso para vocês, assim, dá um orgulho? Claro, né? Enfim, o pessoal gosta, olha, né? Às vezes comenta, pergunta que carro é, né? Às vezes tem gerações que a pessoa não conhece, claro. Não conhece. Jovem, né? Outros, a gente fez, por exemplo, passeios, sempre faz, tanto no aniversário do Brica, no aniversário de Porto Alegre, em março. E às vezes a gente consegue parar dentro do Brick e tal, e aí o pessoal chega e fala justamente, eu namorei nesse carro, né? Eu tive esse carro, meu pai teve esse carro. Então, realmente chama atenção, né? É uma alegria, né? Pelo desconhecer, pelo conhecer, né? Pelas memórias. Então, enfim, uma gama, né? Ontem mesmo a gente foi a um encontro na festa de final de ano do Veteran Car Club de Novo Hamburgo, e fomos com um colega do clube, um amigo lá, num Opala 74. 74. Um calor danado, sem ar-condicionado, uma ventania dentro do carro, mas a gente foi divertido. E aí, no caminho, parava na sinaleira, na estrada, enfim, os carros passavam pela gente, de moto, tudo, e todo mundo buzinava. Caminhão, moto, enfim, quem passava buzinava, fazia um sinal de positivo e tal. Então é divertido, é uma coisa assim que mexe com a memória afetiva das pessoas. Os né? eventos que vocês participam, qual é o carro mais antigo no Rio Grande do Sul? Daqui, posso dizer, por exemplo, dos nossos eventos do Veteran daqui, nós temos um modelo T23, né, que anda, o carro é praticamente, parece que saiu da concessionária ontem. Né? Que ano, mais ou menos, de fabricação? Tem ideia? 1923. 23, 23. Vai quase 100 anos. E o carro é fantástico, né, enfim, placa preta, enfim, de colecionador.
Mas é fantástico, assim, tu vê, tu olha para ele, realmente parece que hoje que saiu, né, da concessionária, restaurado em todos os detalhes, de originalidade, né. E esses carros, né, os modelo T, modelo A, enfim, você encontra nos Estados Unidos peças para eles, né? Você pode praticamente montar um carro 0 km com peças produzidas, novas, produzidas por empresas que seguem abastecendo o mercado de reposição, né? A gente viu lá no Veteran ontem em Novo Hamburgo um modelo A, não sei se é o mesmo que tu estás falando, que eu fiquei impressionado, o carro parecia 0 km. Eu fui falar com o proprietário do carro, que é um piloto de avião, um piloto comercial, e ele me disse, eu viajo muito para os Estados Unidos e tal, e foi fazendo, ao longo de 18 anos ele foi trazendo as peças, todas novas, na caixa. Então ele praticamente montou um modelo A 0 km. Motor, tudo é novo no carro. É algo impressionante, assim. É um carro de 100 anos, como se tivesse saído da loja ontem. E é muito legal o trabalho que ele fez, né? Um dos textos aqui é uma dúvida que eu tenho também. A pergunta, eu recebi o texto, o livro agora, então Sim. não li ainda, tu vai responder para todo mundo aqui, Irineu. E o Eduardo também. Carro antigo é investimento, tudo que se coloca no carro para recuperar esse carro, para deixar ele no nível de exigência do dono, depois se ele vai revender esse carro, ele consegue recuperar o investimento? Se ele for um carro, assim, um ícone, um clássico, bem cotado, um carro, se recupera com lucro, né? É considerado, até a revista Forbes publicou algum tempo atrás estudos sobre isso e tal. Existem várias comparações com outros ativos, como ouro, papéis, enfim, uma série de outros ativos de investimentos. E o carro antigo nos últimos 20 anos, 15 anos, valorizou mais do que qualquer outra coisa, mais do que o ouro, inclusive. Porque esses carros foram ficando cada vez mais raros, há um número cada vez maior de entusiastas, aficionados, enfim, querendo participar do hobby, e não tem como fabricar carro antigo, né? Então as pessoas ficam disputando esses carros antigos que estão por aí. Então, se ele não for um carro muito comum, né, ele realmente, eu acredito, né, Eduardo, que vai recuperar e até com lucro, né? É um investimento, sim. Os próprios colecionadores todos admitem que é um investimento. E o pessoal já está pelo WhatsApp já mandando aqui fotos dos seus veículos. Olha, por exemplo, essa é a paixão. a pessoa mandou aqui. Peço que sempre mandem um nome, tá? Sempre mandem, mesmo que tenham mandado mensagem para um outro programa, mande o nome junto e a cidade. Kombi 78, original e nativa. Hoje fomos de Vacaria a Lages para um rodeio. Mandou a foto aqui, inclusive, da Kombi. Tá inteiraça a Kombi. Só ele não Kombi é um dos carros assinou. antigos que mais se valorizou nos últimos anos. É disputada hoje no mundo Europa, inteiro. Por quê? Tá... Porque saiu de produção? Virou um ícone. Às vezes são aquelas coisas que começam, claro, virar febre, né? Mas, por exemplo, no mercado europeu, inclusive, temos um sócio que manda para lá seguido, né? Ele se especializou nesses projetos, né? Ele restaura e acaba vendendo, né? Mandando... Os Estados Unidos compra muito. O Brasil foi o último país a fabricar a Kombi. Parou de fabricar em 2014. Né? Essas ainda não estão muito valorizadas, mas as mais antigas, como é o caso dessa do ouvinte aí, a 78, que são aquelas que a gente chama de vovozinha, né? De corujinha, essa com o para-brisa da frente repartido, essas hoje estão com preços assim impressionante. Tem gente pedindo mais de 100 mil por uma Kombi dessas, né? Então, assim, elas se valorizaram, houve uma explosão, assim. Ele mandou o nome agora, é o Taiguara Martins. Guarda a Kombi, Taiguara, porque se ela não está valendo isso aí tudo hoje, vai valer daqui a pouco. Segura essa Kombi. Vai valer ouro. E aparece os encontros também, né? Sempre... Carro é para rodar, o que a gente sempre diz, né? Enfim, seja... novo ou antigo. Dificilmente o carro antigo perde valor, né? O carro novo você sabe como é que é, sai da loja e começa a desvalorizar, né? Deu uma volta na quadra, já desvalorizou 20%. E ele vai desvalorizando até um certo período. Até o momento em que ele começa, se ele tiver um potencial para ser um clássico, ele começa a se revalorizar, né? E depois que ele começa a ganhar preço e se tornar um clássico, aí dificilmente ele vai perder valor, ele só vai ganhar valor. Né? Agora eu vou gerar uma confusão aqui, ó. Os mais belos clássicos, é um assunto que a outra vez que o Eduardo veio aqui, a gente foi num super sábado que eu estava com o Zanuso, e ele falou sobre o design, daí o texto, ó. Para quem gosta de automóveis clássicos, o design geralmente é o que mais desperta atenção, né? É o diferencial. Sim, é o que chama. Mesmo, né? A eficiência mecânica de projetos com mais de 30 anos não pode ser comparada dos carros modernos, obviamente. Já o design, sim.
Daí segue o texto aqui. Daí, como toda lista deste tipo, esta também está muito pessoal e altamente subjetiva. Daí eu quero que vocês falem aqui, eu acho que o texto esse aqui é do Irineu, né? Sim. O texto do Irineu. Não sei se o Eduardo concorda. Cita aí então os carros, os mais belos clássicos, Irineu. Vamos lá, eu gosto muito aí, entre os importados, por exemplo, Porsche 911, eu acho que é um clássico imortal. O Jaguar E-Type dos anos 60 é um carro fantástico. O E-Type, só te interrompendo, o E-Type ele está na exposição permanente do MoMA, né? Ele foi eleito. Acho que o 911 também, né? Uns carros são icônicos, mais bonitos, né? O 911 também, enfim, fez história, né? Com Citroën DS é um carro, nós conhecemos um amigo aí que tem é um carro extraordinário, um carro espetacular dos anos 50. E design também bem interessante. Esses carros são fantásticos. A Ferrari Dino também, o Lamborghini Miura, são carros icônicos assim, de design, né? Que é o que chama a atenção, que vários, por exemplo, o Puma foi inspirado na Dino e no Miura, o Lamborghini Miura, né? Eu acho que a Lamborghini é da minha lista, e a Lamborghini Miura, que também é um clássico. Entre os nacionais, eu te diria assim, eu gosto muito, sou apaixonado, eu tive um SP2, eu acho um carro fantástico dos anos 70. Tá aí na época foi eleito pela revista alemã, a Hobby, o carro mais bonito do mundo, né? Era um projeto da Volks daqui do Brasil. Né? Só foi feito no Brasil. E efetivamente eu acho esse carro muito bonito até hoje, né? Ele ainda é bonito. Tem toda a história de que até o Michael Jackson teve um. Quando eles exatamente. vieram ainda no tempo do Jackson 5 aqui, na década de 70, a Volks deu um para ele e estava ainda com ele. Em Neverland lá, enfim, depois ele vendeu. Né? O museu de carros da Volkswagen na Alemanha tem um lá. Né? E não foi um projeto da Volkswagen alemã, foi um projeto da Volkswagen brasileira. Fizeram 10 mil unidades apenas entre 72 e 76. Foram 4 anos só de produção. Feito... Esse é o do Eduardo, aquele que tu estavas olhando ali, o Puma. O Stout está folheando aqui o livro. Tá aqui, tá em destaque teu Puma. Deixa eu ver aqui a página... Mas quero deixar bem claro que a diagramação do livro não foi tua. Não foi ele que escolheu. Mas tá bonito, parabéns. Esse processo foi interessante, né? Da gente aliar o texto com fotos, né? Porque a nossa pretensão não era também fazer um almanaque, um catálogo, né? Então a gente, por acompanhar também as crônicas do Irineu, eu lia, então, e também como ele já tinha crônicas de tempo, já tinha fotos, né? Que eu venho acompanhando esse movimento há muito tempo. Então, até a gente fazer essa curadoria foi interessante, né? A gente discutia, né? O que tu acha de encaixar esse carro aqui e ali e tal. Mas o destaque foi por conta da Vanessa, diagramadora do livro. Mas é que também o carro tá bonito aqui, mas tem também um painel atrás aqui, né? Uma pintura numa parede que compõe o cenário. Compõe um cenário bonito. Puma GTS 1979. Esse é o grande fora de série brasileiro, né? Nos anos 70 era proibido importar, né? Em 73 se proibiu a importação de carros. Isso foi até 90 com o Collor, aí abriu de novo o mercado. Então, nesse período, não se podia ter carro esportivo importado no Brasil. E aí surgiu uma indústria, uma próspera indústria, de carros esportivos feitos assim praticamente artesanalmente, como é o caso do Puma, do Miura, Bianco, Santa Matilde e tantos outros. O MPLA foi uma época de ouro. E o Puma ele foi exportado, né? Inclusive tem encontros na Alemanha, o pessoal... Tem uma revista inglesa da época que comparou ele com a audiência inglesa né? Inclusive dando... Na pontuação ele foi superior, né? Então, e é um carro que tem linhas até hoje, claro, né? Enfim... Clássicas, atemporais. Né? Exatamente, atemporal, né? O visionário Gurgel poderia ter dado certo? Eu acho que até sim, né? O carro elétrico também, ele foi pioneiro no carro elétrico. Pioneiro em muitas eu acho que é um coisas. BR-800, se não me engano, que nós temos aí, né? Na outra página, mas ele tinha o projeto carro elétrico, ele tinha tudo isso, né? Enfim, são aquelas coisas que a indústria nacional acaba não indo à frente, né? Por outra razão, talvez a questão econômica da época, política da época, enfim. Hoje mas, esses carros todos são valorizados. Né? Eu tenho um vizinho que comprou, acho que foi a Santa Catarina comprar o Gurgel. Ele sempre hoje tinha um sonho, comprou, tá lá o Gurgel. São carros muito valorizados, né, hoje em dia. E realmente ele era um visionário, um cara que foi à frente do seu tempo aí na tentativa de criar uma indústria nacional de carros. A gente produz hoje, por exemplo, somos um país, um dos maiores fabricantes de aviões do mundo, né? Jatos comerciais, a Embraer aí faz sucesso com seus aviões e tal.
E não temos uma indústria 100% nacional de automóveis, né? São indústrias estrangeiras instaladas no Brasil que produzem carros. Mas a gente não tem uma Embraer do automóvel, né? Boa noite, mandou a foto aqui, o Fusca bonitaço, Fusca 83, viagem direto para Encontros, Cavalcante Paiva de Quaraí. E vários ouvintes aqui mandando fotos dos seus carros, contando histórias. Ele não assinou aqui o nome, vendi um Jeep 42, todo original, em fevereiro, R$90 mil. Olha aí. A gente estava falando aqui sobre a valorização, investimento, né? Esse livro aqui, o livro Ferrugem no Sangue, Histórias de Carros Inesquecíveis, está à venda onde? Ele está à venda na livraria Letras e Companhia do Shopping Passeio Zona Sul e pelo site da editora Farol 3, né? Pode entrar farol3.com.br. Farol 3. E na Letras e Companhia lá na Zona Sul, no Shopping Passeio, né? Essa semana teremos novidades, a gente está fechando com outras livrarias também, né? Que acho que a partir de terça vão ter também novidades, mas nesses dois pontos já tem. E nos eventos do Veteran Car? Nos eventos do Veteran também, né? Enfim, mas basicamente nesses dois, né? Mas agora essa semana a gente está fechando com outras livrarias, né? Até aqui perto da Zona Norte, do centro, para deixar o livro à venda. E a gente também está recebendo mensagens aqui. Quem te mandou mensagem? Uma amiga aqui, a Ivana, uma amiga muito querida, Ivana Cunha, dizendo: estamos na escuta, acompanhando o programa. Obrigado, Ivana, um grande abraço. Tem o Ronaldo Escomazon, de Garibaldi, mandou. Nossa, os carros são lindos, os carros dele aqui. Coleção? Tem uma coleção, tem pelo menos 4 carros na foto, não sei se são todos dele. Olha aqui, não saberia te dizer quais são os modelos, mas são carros antigos. E ele conta que comprou 2 livros e elogia vocês aqui. Nós encontramos esse senhor lá num encontro em Caxias do Sul, uma semana atrás. Isso. E ele nos mostrou essa mesma foto que ele enviou para você dos carros. Ele tem um Ford, eu acho que 50 ou 49, que participou inclusive do filme, aquele A História da Minha Vida, o filme da minha vida. Esse carro participou do filme, ele até nos procurou lá, nos mostrou essas fotografias. E como ele, tem muita gente, assim, tem 1, 2, 3 carros, enfim, não chegam a ser colecionadores, né? Mas são pessoas que têm os seus carros e cuidam com muito carinho, né? Existe o colecionador, existe o entusiasta, que é aquele que não tem o carro, mas gosta, o historiador, que é aquele que escreve e leva a pesquisa muito a sério. E pessoas como a gente, como nós, aí, que somos cronistas. A gente está começando a falar sobre isso em forma de crônica e tal, sem a pretensão de fazer livros históricos e tal, mas contando um pouco da história. Uma linguagem mais simples, né? Muito bom. Contando um pouco da história desses carros. Eu me considero um cronista aí do antigo mobilismo. Irineu Guarnier Filho, Eduardo Scaravaglione, muito obrigado. Repito o nome do livro: Ferrugem no Sangue, Histórias de Carros Inesquecíveis, da Farol 3 Editores. Voltem sempre aqui, porque carro é uma das paixões dos brasileiros, né? E vocês têm muita história para contar. Muito obrigado, voltem sempre. Obrigado, Stout. Muito obrigado.